O material do podcast é muito extenso, né? Ontem eu tive a oportunidade de ouvir 2 episódios, tem já 24 produzidos, você está fazendo alguns mais, deve chegar até 30, né? Até 30 é o meu limite, depois de 30 eu desisto. E a duração dele varia ali de 1 hora, 1h15. Foi uma preocupação sua na recepção do público com relação a essa duração? Porque às vezes o público que está ali quer ouvir um material um pouco mais curto, principalmente relacionado ao material que é pesado, né, que tem muitas sonoras. Você pensou nisso na hora de bolar o formato aí do caso Evandro? Sim, sempre eu faço uma estruturação básica de como deve ser o episódio, o que o episódio deve falar, quais assuntos deve abordar, e quando tá chegando ali em 40 minutos eu já vou encaminhando pro final, mas às vezes não dá. E daí eu tenho a grande vantagem como independente, que eu posso fazer o que eu quiser, o formato que eu quiser. Então se eu quiser fazer um programa de 3 horas, eu faço. Então tem episódios que passaram de 1h30, alguns chegou em 2 horas, porque eu terminava em 1 hora e dizia, puxa, mas faltou tal assunto. Quando eu já estava fazendo lá o episódio 22, eu dizia, caraca, naquele assunto lá eu devia ter feito um adendo tal, e não vou conseguir fazer isso no futuro. Então eu fazia lá um adendo, e esse adendo às vezes era 1 hora. E é muito doido porque os meus ouvintes, quando eu faço o episódio de 1 hora, eles reclamam que está muito curto. Eles querem episódios longos. Então até brinquei com o pessoal, episódio 23 vai ter 1h30 de duração para atender a galera aí que a gente já está se encerrando. Essa aliás, é uma história que a gente estava conversando agora antes de vir para cá, sobre o tempo, né, e essas imposições. O que é o tempo do podcast? Porque tem um podcast genial que eu ouvia de nerdices que durava 15 minutos. Era fantástico, em 15 minutos o cara resolvia a história ali, eram assuntos técnicos, ele pegava um tema e desmiuçava aquilo, era quase uma aula. Mas o Mamilos, por exemplo, eu já ouvi episódios de, super sei lá, longo. 2 horas. Bem específico. Né? E com uma profundidade gigantesca. O que é o tempo pro podcast e do podcast? É o tempo que leva pro assunto continuar interessante. Tá? Então, o Anticast, por exemplo, que é o meu podcast original, que hoje é um podcast de política, é um dos maiores do Brasil de política, ainda bem, eu fico muito feliz, a gente gasta ali em média 2 horas, os papos são esses. Quando eu lanço, eu tinha o interesse de fazer episódios menores, eu tentei fazer de 1 hora, e o pessoal começou a reclamar que estava muito curto. Porque eles querem, principalmente, ter a experiência de estar acontecendo tal fato político no Brasil em algum momento. Eles querem ouvir uma conversa com pessoas que têm ideias parecidas, ou mais ou menos, e sentir-se parte daquela conversa. Sim. E quando a conversa está agradável, eu como host eu tenho muito esse dever de ter certeza, de ficar medindo se a conversa está interessante, se não tiver, puxar para um lado ou para o outro. E quando eu ver que já se esgotou, gente, acabou, chega. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais. Aí isso pode ser em 2 horas ou menos. Eu me identifiquei um pouco. Mas você tem experiência com isso, Edgar, não sei. E ainda você está dentro do quadradinho do tempo, né? Isso. Que talvez lá você não tenha não essa tem, preocupação. ali eu deixo falando. Você tem uma elasticidade maior.